Olá pessoal, eu sou o Marcos e trago para vocês mais uma pílula sobre Eric Voegelin. E o assunto de hoje é uma análise que o Voegelin faz do romance Don Quixote numa das partes que compõem o seu livro Hitler e os Alemães. O mais interessante são as conclusões que o Voegelin tira dessa análise, e para entender isso, primeiro temos que recordar o conceito que Voegelin busca no romancista Robert Musil da distinção da primeira para a segunda realidade. Então, a primeira realidade é aquela que lida com a realidade tal como ela se apresenta para nós, a realidade tal como ela efetivamente é. E a segunda realidade é a realidade tal como nós imaginamos que ela seja. Então pode haver uma diferença muito grande até entre a primeira e a segunda realidade. Ou seja, o mundo como ele efetivamente é pode ser distinto do mundo como nós imaginamos que ele seja. E é isso que o Voegelin, a partir dessa base, o Voegelin vai fazer uma análise bem original do romance do Don Quixote. Então Don Quixote foi escrito pelo Cervantes em 2 volumes, com uma diferença de mais ou menos 10 anos entre o volume 1 e o volume 2, 1605 a 1615. E como diz o Voegelin, o Don Quixote cresceu com Cervantes, Cervantes cresceu com Don Quixote. O primeiro volume vai tratar de 2 expedições que o Don Quixote faz e o segundo volume da terceira. Então, no plano geral do romance, existem 3 expedições de Don Quixote, e o Voegelin faz uma análise bem interessante sobre essas 3 expedições. A primeira expedição é aquela que Don Quixote acaba digamos assim, de ficar maluco, ele já fica louco logo no início do livro, e faz uma expedição em que ele quer ser sagrado um cavaleiro andante. Então ele vai até uma taberna, e lá ele vive algumas aventuras, e o taberneiro participa daquela fantasia dele, e acaba declarando o cavaleiro andante, e ele retorna. Então, como diz o Cervantes, foi a expedição de Don Quixote de maior sucesso, porque ele estava vivendo isso sozinho. Ele sozinho fez essa aventura e retornou, viveu dentro dessa segunda realidade que ele criou, sem nenhum conflito, e terminou Sagrado Cavaleiro Andante. Ele parte na segunda expedição e aí a coisa se torna um pouco mais complexa, porque ele vai junto com o seu escudeiro Sancho Panza, que vive na primeira realidade. E ele não aceita a segunda realidade, ele não se deixa levar tão facilmente para a segunda realidade do Don Quixote. Isso fica muito claro no exemplo dos moinhos de vento. Então, enquanto o Sancho Panza está vendo moinhos de vento, o Don Quixote está vendo os gigantes. E na conversação, o grande tema dessa segunda expedição são as conversas entre Sancho e Don Quixote. Essa distinção da primeira para a segunda realidade tornaria a conversa praticamente impossível, já que um está falando uma coisa e o outro está vendo outra completamente diferente. E aí vem o recurso da mágica. Uma hora a primeira realidade acaba de alguma forma se impondo e o Don Quixote acaba recorrendo ao mágico para poder compatibilizar a conversa entre os dois e tornar a conversação possível. Então, ora o mágico transforma os gigantes em moinhos de vento, ou então o mágico que fez com que os moinhos de vento parecessem como gigantes para enganar o Don Quixote. Um detalhe que o Voegelin chama a atenção é que em um determinado momento o próprio Sancho acaba entrando um pouquinho dentro dessa magia criada ali por Don Quixote e lança a tese que talvez tenha realmente um mágico feito os moinhos de vento parecerem gigantes e depois transformar de volta em moinhos de vento. Então o Sancho, de alguma forma, acaba aceitando participar um pouco dessa aventura. Então ele mostra que uma mente mais humilde, mas que é firme na primeira realidade, eventualmente diante de alguém numa posição, digamos, social superior, acaba se deixando levar um pouco pela segunda realidade, quase como se dissesse, não é possível que uma pessoa que sabe tão mais do que eu, intelectualmente superior a mim, esteja tão completamente errado. E acaba se deixando levar um pouco pela segunda realidade. E assim termina o volume 1. No volume 2, eles partem numa nova expedição. A diferença agora é que tanto Don Quixote como Sancho Panza já são conhecidos pela Espanha. Então, os diversos personagens já o conhecem das aventuras anteriores. E eles chegam num ducado, né, onde tem um duque e a duquesa, uma aristocracia que já os conhece
e resolvem viver aquela aventura do Dom Quixote. Eles já estão, digamos assim, muito entediados com a vida e resolvem fazer de contas que estão realmente diante de um cavaleiro andante e começam a criar aventuras para que o Dom Quixote fique com eles e de certa forma os divirta. Aí ele busca um conceito de Pascal, o Wagner busca um conceito de Pascal para explicar isso, que é o de divertissement. Seria um misto de entediamento com divertimento. Então você está entediado e você prefere viver a segunda realidade porque ela é muito mais interessante que a primeira. E é o que essa corte acaba fazendo, né, ao escolher viver essas aventuras com o Dom Quixote. Então nessas 3 expedições, o Dom Quixote, o Cervantes vai nos mostrar os 3 tipos que estão envolvidos nesse confronto da primeira com a segunda realidade. O primeiro tipo é aquele que isoladamente vive dentro da segunda realidade e enquanto ele não tem confronto com ninguém com a primeira, ele está em completo sucesso. Ele vive, realmente acredita que está dentro daquela realidade. O segundo tipo é aquela alma mais humilde, que vê a primeira realidade, mas se deixa levar pela que ele está na segunda em alguns pontos, porque ele acredita pela superioridade intelectual ou social que aquela pessoa tem, ela há de ter alguma razão. E o terceiro tipo é o típico do intelectual, que entediado, né, com a primeira realidade, ele prefere aceitar ideias, digamos assim, mais extravagantes ou que estão em desacordo com a primeira realidade, simplesmente porque elas são mais interessantes e dão um sentido novo à sua vida, torna a sua própria vida, digamos assim, mais interessante. Então esse é o grande problema do intelectual. Para fechar esse pequeno comentário, o Wagner lembra uma cena no final da segunda expedição, quando o Dom Quixote retorna aprisionado numa gaiola, é solto, e tem uma conversa com um cônego. E em certo momento o Dom Quixote diz para o cônego, né, o cônego, você está querendo dizer então que não existem os cavaleiros andantes, que essas obras são mentirosas, que eu fiz muito errado em ler essas obras, acreditar nelas e principalmente em querer imitar a cavalaria, pois eu acho que o louco é você, porque essas obras são muito famosas, são muito vendidas, muitas pessoas leem e acreditam nelas, então você que deve estar errado. Veja que na sutileza o Wagner mostra que Cervantes introduziu aí o argumento da quantidade. Se a grande maioria de pessoas acredita naquilo ali, é porque elas vão de ter razão e você que não está dentro daquela maioria, com certeza está maluco ou errado. E continua a discussão. O cônego diz que é isso mesmo que ele acredita e tal, e o Dom Quixote continua, mas esses livros estão aqui com o selo real. Eles estão autorizados, né, pelo novo Estado. Então o Dom Quixote mostra também o surgimento do Estado em confronto com uma ordem antiga, que era a ordem da cavalaria. Então o Estado chancelou aquilo. E ao mesmo tempo está cheio de detalhes nos livros, de pai, irmãos, não sei o que, a família, árvore genealógica. Então um livro tão rico em detalhes não há de ser mentira. Então aparece uma segunda questão, que é o argumento de autoridade. Então, se tem um selo do Estado, se o Estado está dizendo que aquele livro é válido, então ele é. Ainda mais se ele está cheio de detalhes, ou seja, se ele tem uma ideologia, se ele tem uma rede de explicação detalhada sobre tudo aquilo. Então, Wagner vai dizer nessa trecho lá do Hitler e os alemães, que está colocada ali as condições para um regime totalitário. A opinião da maioria é tida como verdade, ainda mais se ela está com a autoridade do Estado e está imposto aos demais.